Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre um processo super interessante que esses dias me perguntaram aqui no YouTube sobre esse fenômeno e eu lembrei que eu tinha que fazer um vídeo sobre isso porque aparentemente muita gente não, não sabe que isso acontece e fica surpresa. O que é super legal, quando a gente começa a usar coletores, a gente começa a observar melhor o funcionamento do nosso corpo e a gente começa a descobrir coisas interessantes. Algumas pessoas comentam, quando começam a usar coletor, que quando tiram o coletor, vem um líquido amarelado por cima do sangue e muita gente fica preocupada de ser infecção, de ser bactéria, de ser corrimento, essas coisas. E fica na dúvida, fica preocupada. E eu vou explicar hoje por que esse fenômeno acontece e o que é aquele raio daquele líquido amarelo e por que eu tô com um copo, uma substância branca aqui na minha frente desde o início desse vídeo. Bem, esse copo aqui é pra gente mostrar o que acontece, por que a gente fica com o sangue vermelho embaixo e amarelo em cima, muitas vezes quando a gente fica horas com o coletor lá dentro. Eu já postei um tempo atrás uma foto no Facebook que mostrava um pouco isso num dos meus coletores, lá no tópico de coletores cheios. Esse copo aqui é o quê? Esse copo aqui eu botei 1 colher de chá de amido de milho nessa quantidade de água. E o amido de milho vai servir, essa mistura de amido de milho vai servir como o nosso sangue. O que acontece? Por que a gente vê uma parte mais amarela em cima e o sangue embaixo? O que acontece é uma decantação, é um processo que ocorre quando você deixa uma mistura heterogênea em repouso, como a gente está com esse copo aqui. O que acontece é que o sangue, ele não é um líquido homogêneo, ele é feito de uma parte sólida, que são as células, né? A gente tem hemácia, leucócitos, plaquetas, uma série de minerais, etc. E ele tem uma fase líquida, uma parte líquida, que é o plasma. O plasma sanguíneo, ele não é vermelho, ao contrário do que muita gente pensa, ele tem essa coloração meio amarelada quando ele está sozinho, separado se não tiver nenhuma parte sólida. O plasma sanguíneo, ele tem uma coloração amarelada. Dá uma olhada no Google, se você botar lá plasma sanguíneo cor, você vai ver algumas fotos que mostram que o plasma sanguíneo não é vermelho. O que dá a cor vermelha ao nosso sangue é a hemoglobina que fica nas hemácias, por isso eles são chamados de glóbulos vermelhos. E basicamente é por isso que a gente tem o sangue vermelho. O que acontece quando uma mistura heterogênea fica em repouso durante algumas horas, durante algum tempo? A parte mais densa, a parte sólida, tende a ir para o fundo, enquanto a parte líquida ou menos densa tende a flutuar por cima, e basicamente as duas fases se separam. Isso sempre vai acontecer com qualquer mistura desse tipo e o sangue não é uma exceção. Por isso você fica com a parte vermelha lá no fundo do coletor e por cima um líquido mais transparente, muitas vezes mais amarelado, dependendo de quanto tempo você deixa aquele coletor ali dentro paradinho com o sangue ali separando as suas fases. Interessante porque eu ia e eu vou depois filmar, deixar isso aqui por algumas horas, porque eu acabei de botar e já comecei a gravar o vídeo. Eu vou deixar algumas horas pra gente ver melhor a separação dessas fases, mas a gente pode ver que ela já está começando a acontecer. Quando a gente olha aqui embaixo, a gente já vê que tem uma parte mais escura se formando no fundo do copo e já começando a se separar da parte líquida. O que eu fiz foi botar o amido de milho e misturar bem com a colher para poder ficar o mais homogêneo possível. E a gente vê que só nesse tempinho que eu tô aqui falando com vocês, uma parte do sólido já começou a descer pro fundo. Então, basicamente é isso que acontece. Eu vou sim deixar essa mistura mais algumas horas assim quietinha e depois eu volto para terminar esse vídeo para mostrar para vocês como a mistura ficou e porque você não precisa se preocupar que o seu sangue separa as fases
É um processo totalmente natural, acontece com qualquer mistura heterogênea, não precisa se preocupar. E é isso, eu volto para mostrar daqui a pouco como que ficou essa mistura depois de algumas horas. Bem, aqui estou eu 3 horas depois para mostrar que as fases se separaram ainda mais, dá para ver claramente a parte sólida toda se depositando no fundo do copo e o líquido aqui em cima bem mais claro do que estava antes. E basicamente é isso que acontece com o nosso sangue, a parte sólida se deposita no fundo e o plasma, que é aquela coisa mais amareladinha, um líquido mais claro, fica por cima, totalmente normal e super legal também. Até o próximo vídeo.